Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde. Sendo hoje dia 18 de novembro de 2022, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E hoje é o capítulo 46, que traz o título Tarefas Humildes. Na reunião pública que aconteceu no dia 31 de julho de 1961, na cidade de Uberaba, na Casa Espírita Comunhão Espírita Cristã, onde Francisco Cândido Xavier participava, reuniões essas que aconteciam 2 vezes por semana. Era na segunda-feira e na sexta-feira. O grupo resolveu estudar, obviamente a convite da espiritualidade superior, a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a 4ª obra da codificação espírita. E a cada reunião era aberto um item, lido, feito os comentários, e após os comentários, Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, dava-nos uma lição, com referência àquilo que foi lido à noite. Então, nesse dia, foi aberta a primeira parte, capítulo 8, o item 13. Capítulo 8, da primeira parte da obra Céu e Inferno, traz o título Anjos. Então, Allan Kardec, ele faz um estudo a respeito dos anjos. Quem são os anjos? Por que se tornaram anjos? Os anjos são criados a par do resto da humanidade? De nós, por exemplo, seres humanos? Bom, então a doutrina espírita ela vai nos esclarecendo. E aí nós vamos ler primeiramente o item 13 do capítulo 8 da obra Céu e Inferno, que diz assim: nas primeiras fases da sua existência, Kardec está falando da alma, do espírito. Quando ele fala alma, está mostrando que este espírito está encarnado. Quando ele fala espírito, ele faz uma referência ao espírito despojado do corpo físico, isto é, desencarnado. Então, nas primeiras fases da sua existência, igual a criança, falta experiência à alma. Então ele está comparando o espírito encarnado na primeira fase das suas existências, dentro da humanização, é como se fosse uma criança, um bebezinho, um nenenzinho, que vai dar ali os primeiros passos, e esses primeiros passos, nós sabemos, é totalmente dependente de outros seres que necessitam acompanhar. Por isso, ela quem? A alma é falível, isto é, está sujeita a erros. Deus não lhe dá a experiência, mas lhe dá os meios de adquiri-la. Então a alma, ela não é criada já com experiência. Ela é criada simples e ignorante, e o Pai vai nos fornecer os meios pelos quais nós vamos gradativamente adquirir as experiências. Cada falsidade no caminho do mal é para ela um atraso. Sofre as suas consequências e aprende às suas custas o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual. Até que tenha alcançado o estado de puro espírito ou anjo. Então, Kardec classifica os anjos
como aqueles espíritos que alcançaram, na escala espírita, o topo da escala. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingirem esse grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a ociosidade, é a das funções que apraz a Deus confiar-lhes e que são felizes em desempenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredirem. Então o que ele está falando? Antes de chegarmos, o espírito, ao topo da escala espírita, topo entre aspas, porque temos aprendido com a doutrina espírita que a evolução é constante. Sendo o espírito imortal, ele, dentro desta imortalidade, estará sempre num processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem. Por mais que nós pensemos que alcançaremos o topo e, ao chegarmos lá, não necessitaremos de nada, é um ledo engano. Então, descortina-se para nós novas formas na busca contínua do crescimento. Então, são fases. Nós estamos atualmente experienciando uma fase. Nós encarnados e aqueles irmãos desencarnados que estão como nós. A única coisa que nos diferencia deles é que nós estamos no corpo, na dimensão física, e eles estão sem o corpo, na dimensão espiritual que interpenetra com o plano físico. Então, a alma, ou espírito, ele pode atingir uma felicidade relativa. Pode. Ela não será absoluta, mas será relativa de acordo com a forma que ele se conduz diante da sua própria vida, da sua própria existência. Bom, aí foi lido isso naquela noite, foi feito os comentários, e no final Emmanuel vai nos dar a lição, cujo título é Tarefas Humildes. Tarefas Humildes. E ele inicia assim: anseias em verdade pela grande sublimação. Então, todos nós aqui gostaríamos de estarmos numa posição bem melhor do que nós nos encontramos hoje. Quando eu falo bem melhor do que nos encontramos hoje, é do ponto de vista onde não teríamos nenhum tipo de mal. Quando eu falo mal, eu estou aqui me referindo aos obstáculos, aos desafios, aos dissabores que muitas das vezes nós temos que vivenciar no plano físico e também no plano espiritual para sublimar o nosso espírito. Então, um exemplo, as doenças, ela nos traz dores, sofrimento. Mas elas são necessárias ao burilamento da alma, do espírito. Então nós estamos buscando a sublimação e, através dessa busca, tentar eliminar todo o mal que ainda trazemos no campo da nossa intimidade. É difícil? É. Mas não é impossível. Porque o Emmanuel continua: anotaste a biografia dos
paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência. Então ele vai trazer para nós algumas referências de pessoas que estiveram entre nós, viveram como nós, mas que souberam se doar em prol do próximo, em nome do Cristo, em nome de Deus, exercitando a caridade. Choraste sob forte emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores. Então nós temos uma vasta coletânea de biografias de irmãos que passaram pela humanidade e que muitos de nós gostaríamos de sermos, pelo menos um pouquinho, daquilo que esses irmãos realizaram. Aí ele vai trazer alguns nomes para nós. O primeiro, recordas de Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de dominação política, a fim de proteger os necessitados. Então, Vicente de Paulo, ou Vicente de Paula, é Vicente de Paulo. Uns falam Vicente de Paula, mas é Vicente de Paulo. Ele foi um sacerdote católico. Ele nasceu na França ele nasceu na França no dia 24 de abril de 1581. 1581. E ele desencarnou no dia 27/9. Está errado isso aqui. Está errado. Acho que eu notei errado. Está errado. Ele não reencarnou. Ele reencarnou em 1781. 1781 e desencarnou em 1861 com 79 anos. Foi um sacerdote católico. Ele nasceu na França, em uma cidade interiorana da França, e vai desencarnar em Paris, aos 79 anos de idade. E ele exercitou a caridade de forma totalmente desinteressada para com aqueles que realmente necessitavam, a tal ponto que criou-se inúmeras divergências dentro do próprio clero, devido a injunções políticas, pelo fato dele, Vicente de Paulo, realizar aquele trabalho. Então, quando está encarnado, ele sofreu calúnia, injúria, pedrada, entre aspas, de muitos corações esses até próximos a ele. Mas ele não esmoreceu. Ele não se deixou por vencido. Ele foi à frente e trazia como lema 5 virtudes que ele trabalhava em si mesmo. Era a sua proposta de autotransformação. Primeira delas, simplicidade. Sermos simples e usarmos a simplicidade em tudo. Então, Vicente de Paulo buscava trabalhar em si mesmo essa simplicidade e buscava irradiar essa simplicidade a todos aqueles que o procuravam. Segundo, humildade. Sem humildade, nós não conseguimos atender aos necessitados. Então, isso é muito... É interessante isso.
para fazer o bem, para exercitar a caridade, para atender aqueles que necessitam, precisamos sermos humildes. Porque se nós não formos humildes, nós não conseguimos atender de uma forma mais eficiente aquele coração que chega até nós. Porque em muitas ocasiões, às vezes, aquele que recebe é ingrato. E utiliza essa ingratidão contra nós. É preciso sermos humildes em reconhecer a dificuldade daquele coração. Terceiro item, mortificação, isto é, se doar a própria vida em favor daqueles que necessitam. E ele assim o fez. Quarto, mansidão, mansuetude. Bem-aventurados os mansos, ensinou Jesus. E ele trabalhou isso com ele. E quinto, zelo apostólico. O que é zelo apostólico? Ele estar consciente de que, em nome do Cristo, precisava levar aos corações necessitados aquilo que Cristo exemplificou entre nós. Esse foi Vicente de Paulo, que depois foi canonizado como santo. E hoje a igreja traz um trabalho de beneficência enorme, cujo patrono é ele, São Vicente de Paulo. Então nós temos os vicentinos dentro da Igreja Católica. Então Emmanuel colocou aqui, recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale. Alguém já ouviu falar? A mulher admirável que esteve quase um século entre os homens. Ela viveu 90 anos, dedicando-se aos feridos e aos doentes sem quaisquer intenções subalternas. Florence nasceu na Itália, em Florença, na Itália, no ano de 1820, a 12 de maio de 1820. E ela veio a desencarnar em Londres, na Inglaterra, Reino Unido, no dia 13 de agosto de 1910. Ela viveu 90 anos. E ela foi uma enfermeira. No ano de 1854, a codificação espírita ainda não tinha nem chegado à Terra. O próprio Kardec ainda não tinha tido contato com as manifestações espíritas. Ele vai ter contato em 1855 com as manifestações espíritas. Estourou uma guerra na Crimeia e ela foi para a guerra como voluntária, a fim de atender os feridos da guerra. Era uma enfermeira. E ela revolucionou o acampamento médico, trabalhando nas condições da enfermagem, algo que à época não era bem visto. Algo simples que hoje nós utilizamos. Questões de higiene. Então, quando os feridos chegavam ao acampamento, primeira providência, limpar as feridas, dar banho e fazer toda a asepsia. Isso não era comum em 1854. E ela vai revolucionar isso dentro da enfermagem, levando o seu nome para a enfermagem, onde, após isso, teve uma mudança muito significativa. Então, Florence Nightingale. Refletes em Damião, o apóstolo. Alguém já ouviu falar? O apóstolo que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molokai.
Molokai é uma pequena província no Havaí. O que aconteceu? Teve um surto de lepra na humanidade. E esse surto de lepra na humanidade, no século XVIII para o século XIX, fez com que fossem enviados leprosos para uma região. E em Molokai, no Havaí, muitos leprosos chegavam de várias partes do mundo. Um sacerdote, um dia, pregando na cidade da Bélgica, Damião nasceu na Bélgica, em 3 de janeiro de 1840, ele se interessou. Então ele foi entrar para o ministério, a fim de se tornar um sacerdote e padre. Pois ele quis ir para Molokai a fim de ajudar os enfermos. Mas vários contratempos teve na vida de Damião, que não é o nome de batismo dele. Ele passa a se chamar Damião após ser ordenado padre. E aí, em 1859 para 1861, ele vai para Molokai, aos 21 anos de idade. E vive lá até 1889. Ele desencarna com 49 anos. Ele dedicou todo esse tempo aos leprosos em Molokai. Todo esse tempo. Cuidando das suas feridas, cuidando da sua saúde mental, pois muitos entravam em depressões, que à época não eram vistas como depressões, e ali estava ele, apóstolo Damião, levando uma palavra de carinho e de conforto a esses corações. Meditas em Gandhi, Mahatma Gandhi, o missionário da não violência, que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Gandhi reencarna em 2 de outubro de 1869 e desencarna, foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948. E uma das frases de Gandhi, muito conhecida, é: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. É uma das frases conhecidas dele. Então, não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, Emmanuel traz esses corações que o mundo físico viu se doando de forma desinteressada, vivendo em tarefas humildes, simples, se doando a outros corações. Corações esses que não tinham nenhum grau de consanguinidade com eles. Estavam apenas exercitando a fraternidade, a solidariedade, a beneficência, o amor, apregoado, exemplificado por Jesus. Aí Emmanuel continua: sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimaria seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso? Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão relvoso é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro,
para que o bem verdadeiro penetre em nós. Então, saibamos buscar o bem, a fim de que o bem encontre guarida, seja acolhido por nós. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Então, se o espírito não souber trabalhar humildade diante de qualquer tarefa, ele não está se qualificando para ser humilde nas tarefas grandiosas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Isso é verdade. Nós não conseguimos ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Então, está em nossas mãos sermos bons para, pelo menos, uma pessoa. E se nós conseguirmos realizar isso, já está de bom tamanho. Para que um dia possamos buscar tarefas maiores. Então, esses corações lembrados por Emmanuel, Vicente de Paulo, a Florence, o Damião, o sacerdote, que foi canonizado santo em 1920. Foi canonizado santo. Damião. Tem alguma coisa a ver com o Cosme Damião? Não. Não. Tem nada a ver com o Cosme Damião. Ele pegou esse nome, não sei porquê. Mas o nome dele não é Damião. Ele é belga. É Joseph. Esqueci o sobrenome, eu não vou falar, né? Eu não sei. Não sei se o Cosme Damião é brasileiro. Mas não tem nada a ver com esse Cosme Damião, né? O Cosme e Damião são duas crianças gêmeas, né? É Cosme e Damião, né? São duas crianças gêmeas que se tornaram aí dentro da cultura afro-católica. Vou terminar com essa frase de Emmanuel. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Então, fiquemos com essa frase de Emmanuel.